Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre abdominoplastia, que é a cirurgia do abdômen, e lipoaspiração complementar. Então, o que é a abdominoplastia? A abdominoplastia é aquela cirurgia que a gente vai refinar e contornar o abdômen quando tem um excesso de pele. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando a paciente já passou por múltiplas gestações, ou engordou bastante na gestação, ou é uma paciente que perdeu muito peso, fez cirurgia bariátrica ou emagreceu por conta própria. Normalmente essas pacientes são do sexo feminino, mas a gente opera muito homem também que gostaria de ter o abdômen um pouco mais definido. Então nessa cirurgia a gente tira o excesso de pele e além disso a gente trata a musculatura abdominal. Então o que acontece? Com a gestação, com essas flutuações de peso, os músculos reto-abdominais eles vão se separando. O nome disso é diástase. A gente trata a diástase nessa cirurgia. Uma outra coisa que a gente pode tratar na cirurgia de abdominoplastia são as hérnias ventrais. Então, as hérnias supraumbilicais, as hérnias de umbigo, a gente consegue corrigir nessa cirurgia também. Então, se você tem diástase ou hérnia e tá com um excessozinho de pele no abdômen, essa cirurgia é indicada para você. E aí você me pergunta, mas doutora, como eu vou saber se eu tenho hérnia ou se eu tenho diástase? Então, tudo isso é avaliado no exame físico, então o paciente passa em mais de uma consulta antes de operar, a gente avalia. Além disso, a gente faz alguns exames sempre antes do paciente operar. Um dos exames que a gente pede é o ultrassom. O ultrassom normalmente consegue revelar de quanto que é a diástase, se tem diástase ou não, se tem hérnia, onde que está posicionada essa hérnia. Esses são dados muito importantes que a gente precisa no pré-operatório para programar a cirurgia do paciente. Além disso, eu sempre falo para as pacientes, né, a cirurgia de lipoaspiração ou cirurgia de abdominoplastia não é uma cirurgia para perder peso. A paciente ela precisa chegar num certo peso ideal aqui para operar, porque senão o resultado não fica adequado, não fica o melhor que ele poderia ficar. Então a gente pode fazer uma conta bem simples, que é a conta do IMC. O que é o IMC? É o Índice de Massa Corporal. É um número que ajuda a gente a ter essa noção de qual o peso que a paciente deve estar antes de uma cirurgia dessa. Como que a gente calcula isso? O IMC é igual ao peso da paciente dividido pela altura ao quadrado. Se você fizer esse cálculo, você precisa estar com um IMC de no máximo 27, 28 para a gente indicar essa cirurgia para você. Lembrando que a normalidade são as pacientes entre 20 e 25, de 25 a 30 a gente chama de sobrepeso, a partir de 30 já é obesidade. Então, não é ideal a gente operar pacientes que sejam obesas, e sim, no máximo, um sobrepeso leve. Outra coisa que todo mundo quer saber é sobre a lipoaspiração. É necessário fazer uma lipoaspiração? É obrigatório acrescentar a lipoaspiração a essa cirurgia? Não, não é obrigatório. A gente pode fazer a abdominoplastia exclusiva. Mas quando a gente associa a lipoaspiração, a gente consegue fazer um refinamento. Então, de repente, tirar uma gordurinha da lateral do flanco, refinar um pouco melhor o abdômen superior. Tudo isso vai deixando o abdômen um pouquinho mais harmônico, um pouquinho mais definido. O resultado costuma ser mais bonito. O que os pacientes querem saber também é sobre o tempo de recuperação e como que é a recuperação no pós-operatório dessa cirurgia. Então essa é uma cirurgia que a gente pede para a paciente tirar pelo menos umas 3 semanas para ficar em casa. Por quê? Porque como a gente vai corrigir a diástase para deixar bem harmônico e bem definido esse abdômen, são muitos pontos que a gente dá por dentro. Então o ideal é que a paciente fique deitadinha, que ela fique à vontade em casa, que ela use a cinta cirúrgica no pós-operatório, que ela não dirija por pelo menos 20 dias. É claro que todas essas orientações são dadas a cada retorno pós-operatório. A paciente precisa passar em retorno uma vez por semana por 4 semanas e depois a gente vai espaçando um pouquinho se não tiver nenhum tipo de complicação. Então, gente, cirurgia é sempre um assunto extenso, é um assunto que eu adoro falar. Essa cirurgia de abdômen, junto ou não com a lipoaspiração, rende muita conversa. Com certeza eu não abordei algumas dúvidas que você porventura tenha, então se você ficou com alguma dúvida e quiser me perguntar, só mandar mensagem em inbox, tá bom? Tchau!